Você acha mesmo que consegue saber tudo o que as pessoas estão pensando sobre você? Ou o que essas pessoas estão pensando a seu respeito? Quando nós temos a tendência de ler os pensamentos das pessoas, geralmente nós vamos presumir algumas coisas. E geralmente nós presumimos coisas o quê? Negativas. Sempre é negativa. Ao nosso respeito, é claro. Por isso, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês entenderem o que é a leitura mental. Uma história, tá? E essa história é muito importante, porque através desta história vai ficar mais claro para vocês o que é essa distorção cognitiva de leitura mental. Essa história fala sobre um homem e um martelo. Um homem queria pendurar um quadro. O prego ele já tinha, só faltava o martelo. O vizinho possuía um e o homem então resolveu ir até lá para pedir emprestado. Mas ficou em dúvida. E se o vizinho não quiser me emprestar esse martelo? Ontem ele me cumprimentou meio seco. Talvez estivesse com pressa. Mas isso devia ser só uma desculpa. Ele deve ter alguma coisa contra mim. Mas por quê? Eu não fiz nada para ele. Não lembro de ter feito alguma coisa para ele não emprestar o martelo para mim. Ele deve ter mesmo alguma coisa contra mim. Eu não sei o que eu fiz, mas eu acho que ele não gosta de mim. Mas eu não fiz nada para ele. Bom, se alguém quisesse emprestar alguma ferramenta minha, eu emprestaria imediatamente. Mas por que ele não quer me emprestar o martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor a um semelhante? Gente dessa laia só complica a nossa vida, né? Na certa, ele imagina que eu dependo dele, só porque ele tem um martelo. Mas agora chega! Correu até o apartamento do vizinho, tocou a campainha, o vizinho abriu a porta, mas antes que ele pudesse dizer bom dia, o homem berrou. Pode ficar com seu martelo, seu imbecil. Pare para pensar, isso já aconteceu ou acontece com frequência com você? Se sua resposta for sim, saiba que esse pensamento é comum entre as pessoas. Ele é considerado, pela terapia cognitivo-comportamental, uma distorção cognitiva chamada de leitura mental, capaz de prejudicar seu julgamento, causando sofrimento psíquico quando ocorre com frequência. Quando você faz leitura mental, você está acreditando naquilo que não existe, você está acreditando nos seus pensamentos. É o que aconteceu com este homem do martelo. E ele agiu conforme o pensamento dele. Esse pensamento gerou na pessoa uma insegurança, gerou na pessoa uma baixa autoestima, gerou na pessoa uma anulação de si mesmo. Aí o que a pessoa fez? A pessoa começou a impor na cabeça dela que aquilo era verdade, né? Imaginar que o que o amigo estava pensando dele era verdade. E a gente faz isso às vezes, né? Isso a gente tem que tomar muita atenção, prestar muita atenção nos nossos pensamentos e ver o que é que nós estamos pensando para poder ter uma resposta adaptativa à realidade, tá? Lá na infância a gente ouvia muito a mãe falando: menino, para de chorar, porque se você não parar de chorar, as pessoas vão pensar que você é chorão. Menina, para de andar assim, porque se você não pôr uma sapatilha, as pessoas vão achar que você é um menino. E aí a gente começa a pôr isso na cabeça e levar para a vida adulta. Isso se confirma na nossa mente e nas leituras mentais que a gente tenta fazer das outras pessoas. Isso paralisa os nossos comportamentos diante da vida. Eu vou deixar aqui 3 dicas para você lidar com a leitura mental. Busque alternativa para o que você está vendo, para o que você está supondo aí na sua cabeça, para o que você está pensando. Considere que as suas suposições podem estar erradas. Pergunte a outra pessoa: está acontecendo alguma coisa?
Isso é muito importante para que você saia desse pensamento que você criou. Então pergunte para outra pessoa se o que você está pensando condiz à realidade. Pensamentos não são fatos, eles não são reais, são apenas pensamentos. Quando você considera os seus pensamentos, né? Quando eu considero os meus pensamentos como se fosse realidade, sem questionar, agir de forma contrária, né? E agindo de forma com que o meu pensamento está falando para agir, eu estou fazendo um julgamento. Então, se o homem da história tivesse parado para pensar, se os seus pensamentos eram verdadeiros, provavelmente ele daria um desfecho bem positivo da situação, né? Ele daria outro desfecho dessa situação, dessa história. Existem as distorções cognitivas. E essas distorções cognitivas, elas geram emoções negativas na gente. Se você imagina que a outra pessoa está pensando de você, você pode sofrer. Porque sempre você vai estar achando que ela está pensando alguma coisa negativa de você, que as pessoas estão pensando coisas negativas. Isso vai se tornando patológico e você vai entrar aí numa depressão ou numa ansiedade, né? Num transtorno de ansiedade. Então, para lidar com isso, você precisa de terapia. Se isso já está patológico, você precisa de terapia. É o que eu falei, é normal às vezes a gente pensar, né? Que alguém ali está falando de mim ou que alguém ali não gosta de mim. É normal, mas até que ponto isso é normal? Até que ponto os seus pensamentos não estão te prejudicando, não estão sendo julgamentos para que você estacione e pare e não continue mais nos seus objetivos. Pensa sobre isso e a gente vai falando aí mais sobre as outras distorções cognitivas, que tem bastante e são muito interessantes saber sobre elas, porque a gente se identifica, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai se identificando, e por isso que eu tô passando para vocês. Se você tem essa distorção cognitiva de leitura mental e isso está te paralisando, está te limitando a fazer alguma coisa, procure ajuda. Um beijo.